Gostaria primeiro de agradecer pelo convite de estar aqui no seminário virtual, né, e eu vim falar aqui hoje sobre o término do contrato de trabalho, o plano de dispensa motivado e a extinção por acordo entre as partes do contrato de trabalho. No entanto, né, para nós podermos fazer uma análise completa e uma reflexão sobre esses temas, é fundamental a gente ter em consideração algo que talvez tenha se perdido um pouco nessa reforma trabalhista, que é justamente a hipossuficiência do trabalhador, né, que é uma premissa básica, histórica, do direito do trabalho. Será que nessa nova normatização a respeito das relações de trabalho, das relações processuais, foi observada essa hipossuficiência do trabalhador? Né? Em diversas passagens da reforma trabalhista, o trabalhador hoje livremente consegue e pode negociar sem, inclusive, o auxílio dos sindicatos. Essa é uma premissa razoável, atual, é válido? Pode o trabalhador negociar livremente as suas condições de trabalho? Ele tem, de fato, efetivamente, essa possibilidade? Então, a partir de tudo, né, que for dito agora, nós temos que sempre levar em consideração essas premissas básicas, né, que norteiam aí todo o direito do trabalho. Hoje, né, antes da reforma trabalhista, nós temos as formas clássicas de rescisão do contrato de trabalho. A primeira delas é a rescisão imotivada por iniciativa do empregador, né? Não há necessidade de um motivo técnico, econômico, não se observa no nosso país as convenções internacionais, sobretudo a 158, então essa dispensa é livre. É assegurado apenas ao trabalhador o acesso ao seguro-desemprego, o recebimento da multa de 40% do fundo de garantia e o levantamento dos depósitos constantes na conta vinculada. Existe também, né, a rescisão imotivada por iniciativa do empregado, o pedido de demissão. E, neste caso, ele não tem acesso ao seguro-desemprego, não recebe a multa de 40% e não levanta o saldo do FGTS. Existe ainda a rescisão motivada por culpa do empregador, né? A famosa rescisão indireta, quando há uma culpa por parte do empregador, naquelas situações previstas no artigo 483 da CLT, ao rompimento unilateral do contrato de trabalho. Pode estar aí, como nós vamos tratar adiante, talvez uma das motivações que conduziram à criação legislativa da rescisão do contrato de trabalho por comum acordo. E, por fim, né, a quarta hipótese de rescisão do contrato é a justa causa prevista no 482 da CLT, quando há culpa do empregado. Nessa situação, ele, né, não tem direito ao recebimento do seguro-desemprego, não recebe a multa de 40%, não levanta o saldo do FGTS, além também de não fazer jus às férias proporcionais e ao 13º proporcional. E aí, a nova lei trabalhista, né, a reforma trabalhista, ela criou uma quinta hipótese de ruptura do pacto laboral, que é justamente a prevista no artigo 484 da CLT. Empregado e empregador entram em comum acordo para a rescisão do contrato de trabalho. E aqui eu volto às premissas básicas com as quais eu iniciei minha exposição. Será que o trabalhador, de fato, na prática, na realidade, tem a possibilidade de livremente convencionar com seu empregador essa rescisão? Será que esse é um caminho perigoso ou é um caminho, como se diz, moderno? É uma flexibilização da legislação trabalhista ou uma modernização, uma atualização? Essa, né, é uma reflexão que nós temos que fazer a partir de agora. E eu tento, né, nas minhas reflexões, imaginar o que conduziu o legislador a criar essa forma de extinção do contrato de trabalho por acordo entre as partes. É fato notório, né, para quem milita, sobretudo, aí na advocacia, uma prática ilegal cometida tanto pelos empregados como os empregadores, que é aquele famoso acordo, aquele famoso jeitinho da dispensa. O trabalhador pretende a ruptura do contrato de trabalho, não quer fazer o pedido de demissão, por sua vez, o empregador não quer um trabalhador insatisfeito, e aí acorda-se que vai haver uma dispensa imotivada e a devolução da multa de 40%. Então, nesta prática, né, ilegal,
o trabalhador acaba tendo acesso ao seguro-desemprego e também ao saldo do fundo de garantia. Tem-se notícia, inclusive, que algumas dessas situações já foram investigadas pela Polícia Federal justamente pela prática de crimes. Mas esse acordo, a meu ver, assemelha muito com a extinção do contrato de trabalho por acordo entre as partes. Seria uma legitimação, portanto, desta prática? Seria algo razoável nesse contexto de modernização? É algo que o direito do trabalho, de fato, necessitava? Ou é apenas uma forma mais barata e simples para o empregador se ver livre do trabalhador? Ou, por outro lado, levando em consideração também a ótica do empregador, é algo razoável diante de um contexto que ambas as partes estão insatisfeitas? São as reflexões que nós temos que fazer. E será que haverá uma redução do número de reclamações trabalhistas em que há pleito de rescisão indireta? E por que faço essa indagação? Muito comum nos últimos anos essa situação na Justiça do Trabalho. O trabalhador não queria fazer o pedido de demissão, porque queria ter acesso ao fundo de garantia e também o direito ao seguro-desemprego, ajuizava a reclamação trabalhista com o pleito de rescisão indireta, deixava de trabalhar e, na primeira audiência, celebrava um acordo com o trabalhador, com o empregador, em que, muitas vezes, recebia as guias necessárias para o saque do FGTS, para ter acesso ao seguro-desemprego, e ainda recebia ali parte do aviso prévio de acordo com o que fosse convencionado em audiência. Na prática, é notório que muitos juízes não concordaram mais, obviamente, com essa prática, porque estava ferindo aí todo o sistema de custeio que envolve o seguro-desemprego e o fundo de garantia, além de não ser legítima, pelo menos aos olhos da legislação, essa forma de pleito de rescisão. Como alguns magistrados disseram, a Justiça do Trabalho estava virando um órgão homologador de rescisões nesse sentido. Então, será que essa reforma, que essa nova previsão legal, veio para diminuir o número de ações versando sobre rescisão indireta? Não me parece, mas é uma indagação que eu deixo para reflexão. E, insisto, será que o trabalhador, isoladamente considerado, não vai ser pressionado a consentir com essa forma de rescisão por comum acordo, por ela ser mais barata, como vamos ver adiante? Haja vista que sequer há participação sindical, que há assistência sindical, será que isso não vai acontecer na prática? Então, para nos auxiliar a refletir sobre esse assunto, trago aqui o que prevê o artigo 484-A, ou seja, quais são os direitos que são devidos nessa forma de rescisão por comum acordo. A primeira delas é metade do aviso prévio. E aqui reside a minha primeira indagação, ou perplexidade. Quando eu falo de aviso prévio, digo a respeito do Instituto Jurídico Bilateral, cuja finalidade é avisar a outra de que o pacto laboral vai ser rompido, para ela se preparar para aquela situação. Se a rescisão vai ser de comum acordo, como há que se falar em aviso prévio? E registra-se que a lei prevê o pagamento de metade do aviso prévio somente se ele for indenizado. Se ele for trabalhado, o trabalhador tem direito de receber os salários do período. Há, no mínimo, uma incongruência nessa disposição do artigo 484. O aviso prévio não coaduna com extinção por comum acordo. O trabalhador, se ele tem esta liberdade propagada pelo legislador, ele pode definir se hoje ele está apto a romper esse contrato, se é daqui a um mês, se é daqui a 6 meses, ele não é livre. Talvez, se o legislador quisesse assegurar esse direito ao trabalhador, o que é legítimo e razoável, deveria, no mínimo, ter previsto uma outra forma de pagamento desses valores, como, por exemplo, uma indenização equivalente à metade do aviso prévio. Porque, repito, o Instituto Jurídico do Aviso Prévio não se harmoniza com a extinção por comum acordo. Se é comum acordo, uma parte não tem que pré-avisar a outra. É bastante ilógico essa previsão legal. Outro direito que
o trabalhador terá nessa extinção por comum acordo é metade da multa de 40%, ou seja, ele não tem direito mais à integralidade, como há na dispensa imotivada. Ele recebe 80% do saldo do FGTS, o restante fica depositado na conta vinculada, não tem direito ao seguro-desemprego e as demais verbas trabalhistas, rescisórias, férias, 13º, são devidas na sua integralidade. Então, volto aqui à indagação inicial. Será uma forma de flexibilização da legislação trabalhista ou uma modernização e uma adequação aos tempos atuais? Essa previsão legal, será que não vai incentivar o desligamento de trabalhadores para uma forma mais barata? Qual é o famoso espírito do legislador, né? Então, são os pontos que só o tempo vai nos responder. E, no tocante à rescisão do contrato de trabalho, temos ainda algumas outras modificações que não podem passar batido sem a gente simplesmente não refletir. A primeira delas diz respeito ao artigo 477, que foi drasticamente modificado. Ele é muito conhecido, né, pela sua multa quando há o atraso no pagamento de verbas rescisórias. A primeira modificação foi no seu caput, adequando-o, né, ao que foi definido pela Constituição de 1988, no que diz respeito ao FGTS. Então, a atual redação do 477, né, promovida pela reforma trabalhista, é a seguinte: na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos nesse artigo. Então, aqui nós não temos nenhuma novidade, né, a não ser a comunicação de dispensa aos órgãos competentes, que já era, né, uma premissa fática que já ocorria, mas nós vamos ver que isso se modificou um pouco, a forma dessa comunicação ficou um pouco diferente. Inicialmente, chamo a atenção para a revogação dos parágrafos 1º, 3º e 8º do artigo 477. Por quê? A reforma trabalhista dispensa a homologação da rescisão do contrato de trabalho pelo sindicato. E aí, mais uma vez, faço a indagação. É uma flexibilização? Essa homologação, na prática, é importante? Não é? Nós temos súmula do TST que diz que a quitação que se dá nessa homologação não tem eficácia liberatória geral, né, somente com relação àquelas verbas ali constantes no termo de rescisão do contrato de trabalho, desde que não haja nenhuma ressalva. Então, há algum prejuízo para o trabalhador? Né? Embora algumas entidades sindicais possam não representar muito bem os trabalhadores, talvez, ao menos, confiram a correção daquela rescisão, né? Nada impede hoje, sabemos, nesse contexto ainda atual de existência da homologação da rescisão contratual dos trabalhadores que laboram há mais de um ano, né, a possibilidade desse trabalhador reivindicar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Então, não me preocupa tanto esta modificação legislativa, mas talvez, né, fosse mais razoável ainda a sua manutenção, né, para assegurar, para garantir a correção do pagamento das verbas rescisórias. Outra modificação bastante relevante, né, é o prazo para rescisão, para o pagamento das verbas rescisórias. A redação anterior, né, antes da modificação da reforma trabalhista, ela previa que, no caso do aviso prévio ser indenizado, o prazo de pagamento das verbas rescisórias seria de 10 dias. Se o aviso trabalhado for cumprido, é o dia útil subsequente ao término da prestação laboral. Agora, unificou-se, né, a regra. 10 dias, independentemente da forma de rescisão contratual. Isso está previsto no parágrafo 6º do artigo 477. E outro detalhe mais importante, né, não é mais necessária a emissão das chamadas guias, né, para saque do seguro-desemprego, conhecida como CDSD, Comunicado de Dispensa Seguro-Desemprego, e também para a guia TST para o saque do Fundo de Garantia. Essa comunicação não mais será feita por essas guias, mas diretamente, como diz o caput do 477, pelo empregador aos órgãos competentes. E vamos ver mais adiante que isso pode ocasionar
uma mudança no entendimento, sobretudo, da jurisprudência. O que eu quero dizer? O parágrafo 10 da nova redação do artigo 477 diz o seguinte: a anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no fundo de garantia do tempo de serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Então, desburocratizou-se. Não é mais necessária a expedição das guias, bastando a anotação da extinção do vínculo contratual na CTPS. Não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, algo bastante salutar. E aqui, grifei e registro a importância dessa passagem. Desde que tenha ocorrido a comunicação prevista no caput do artigo, ou seja, a comunicação aos órgãos competentes. E se o empregador não comunicar os órgãos competentes nesse prazo de 10 dias? Qual a consequência jurídica disso? Ou ela não existe? E aí faço a seguinte ponderação no que diz respeito à jurisprudência. O TST entende hoje que, se as verbas rescisórias forem pagas no prazo legal, mas a entrega dessas guias for feita posteriormente, não há que se falar no pagamento da multa prevista no artigo 477. Haja vista que ele prevê somente o prazo para pagamento das verbas rescisórias e não dessas obrigações acessórias, essa obrigação de fazer. E agora, com essa nova redação, esse entendimento pode ser modificado? Pode-se entender que, se o empregador não comunicou os órgãos competentes a dispensa daquele empregado, a rescisão daquele empregado, no prazo de 10 dias, e logo aí sim ele não teve acesso ao seguro-desemprego ou conseguiu sacar o fundo de garantia, incidirá a multa do artigo 477? Então, é uma indagação que fica, que só o tempo vai nos dizer qual vai ser o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. E continuando aí nas inovações legislativas no que diz respeito à extinção do contrato de trabalho, temos outra que diz respeito à justa causa, que não vejo maiores relevâncias. Ela cresceu ao artigo 482 da CLT, a uma possibilidade a mais de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, que é a seguinte: quando há perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Não vejo nenhuma novidade muito grande nisso, mais uma consagração de entendimento jurisprudencial, na medida em que o próprio TST já tem jurisprudência firme nesse sentido, quando analisamos, por exemplo, a dispensa por justa causa em virtude da prática de um crime. Não é simplesmente praticar o crime que conduz à justa causa, mas sim a pena privativa de liberdade que pode dali derivar. A pena privativa de liberdade impede que esse trabalhador preste o seu serviço e isso motiva a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. E o próprio TST também entende que a justa causa tem lugar quando essa pena é restritiva de direitos. Por exemplo, um motorista que perdeu o direito de dirigir, perdeu a sua habilitação, ele pode ser dispensado por justa causa porque não vai mais poder exercer a sua profissão, não vai poder mais cumprir o contrato de trabalho, e aí justifica-se esta rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Então, não vejo nenhuma novidade, nenhuma grande relevância nisso, a não ser a positivação de um entendimento jurisprudencial. Lembrando que essa perda de habilitação, embora tenha dado aqui o exemplo do motorista, ela é válida para toda e qualquer outra profissão em que uma habilitação ou algum requisito em lei para o exercício da profissão tenha sido perdido, tenha sido impedido em decorrência de uma conduta do trabalhador. E aí passamos para um outro ponto muito relevante da exposição e bastante controverso nos últimos 10 anos, principalmente, que é a dispensa coletiva. E, até a promulgação da Lei 3.467, o nosso ordenamento jurídico não trazia qualquer previsão expressa sobre a dispensa coletiva. E a primeira indagação que faço é: a dispensa coletiva deve ter o mesmo tratamento da dispensa individual?
As consequências de uma dispensa individual são as mesmas de uma dispensa coletiva? Por certo que não. Tem convicção que a dispensa coletiva merece um tratamento jurídico diferenciado, justamente pelos impactos que causa na sociedade. Não é a dispensa de um trabalhador, é a dispensa de uma coletividade que afeta não só a família desses funcionários, mas também toda aquela comunidade em volta. Vide, né, há mais de 10 anos o caso, ou cerca de 10 anos, o caso envolvendo a Embraer, né, que houve a dispensa coletiva dos trabalhadores, e isso resultou em prejuízos para toda a sociedade, para toda a localidade. E qual que é o entendimento jurisprudencial existente antes mesmo, né, da reforma trabalhista? É que essa dispensa coletiva, para ela ser juridicamente válida, ela deve ser precedida de uma negociação coletiva. Ou seja, o próprio Tribunal Superior do Trabalho e também os tribunais regionais do trabalho consagraram que a negociação coletiva é fundamental para que possa haver uma dispensa coletiva. Justifica-se, portanto, esse tratamento diferenciado, dada a relevância e as consequências nocivas de uma dispensa coletiva. E os julgados, diante da omissão legal, que já retratei aqui, fundamentam a dispensa coletiva precedida de uma negociação coletiva com base em quais instrumentos? O primeiro deles, e talvez o mais importante no atual contexto que estamos vivendo, são as convenções da Organização Internacional do Trabalho e o direito comparado. Se valeu muito do direito italiano para chegar à conclusão de que a dispensa somente tem lugar se a dispensa coletiva se for precedida de negociação coletiva. E temos diversos outros dispositivos legais, né, que prevêem que, na ausência de lei, o julgador deve utilizar o direito comparado, dos usos, dos costumes, da equidade, para definir o conflito. E isso, obviamente, não pode, não podia ser diferente em se tratando de dispensa coletiva. Então, trouxe aqui um julgado do TRT da 15ª Região, envolvendo esse assunto, e também um trecho de um julgado mais recente do Tribunal Superior do Trabalho, mais especificamente da seção de dissídios coletivos, que consagra esse entendimento. Diz a seguinte passagem da ementa: segundo a jurisprudência da seção de dissídios coletivos, a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa dos trabalhadores. À míngua de tal procedimento, são devidas, por consequência, indenização compensatória e manutenção do plano de assistência médica, conforme decidido pela Corte de origem. Então, só foi retirado aqui, no caso concreto, o pagamento de dano moral coletivo. Então, veio a regulamentação pela reforma trabalhista. E aí? Ela consagrou esse entendimento do TST que acabei de expor? O que diz o artigo 477-A? As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Em termos comparativos, não tenho dúvida que a inovação trazida pela reforma trabalhista ela é um retrocesso. Ela trata da mesma maneira a dispensa individual e a dispensa coletiva. A meu ver, estamos aqui num grave erro. E mais, ela joga por terra uma distinção ou uma discussão que havia no âmbito jurisprudencial no que diz respeito à caracterização de uma dispensa coletiva. O que é uma dispensa coletiva? Quantos trabalhadores precisam ser dispensados simultaneamente para ela ser caracterizada e, daí, no contexto jurisprudencial, ser necessária a prévia negociação? E uma dispensa plurima, aquela de poucos trabalhadores? Então, se eu tenho uma dispensa de 100 ou 200 trabalhadores ao longo de alguns meses, isso caracterizaria uma dispensa coletiva? O Tribunal Superior do Trabalho se debruçava sobre essas questões. Agora, pela letra fria da lei, todas essas situações estão equiparadas. Equiparadas, inclusive, ressalto, a dispensa individual. Nenhuma delas necessita de qualquer prévia negociação coletiva. Ou seja, a dispensa de um conjunto enorme de trabalhadores vai se dar da mesma maneira do que a rescisão do contrato de trabalho de um único trabalhador. Então, repito, a meu ver, aqui é uma flexibilização de direitos, um retrocesso, sem dúvida nenhuma, muito grande para toda a sociedade. Porque, como eu disse, a dispensa coletiva ela afeta não só
a vida daqueles trabalhadores, mas de toda a coletividade. Então, o direito do trabalho aqui está afetando não só, repito, o direito desses trabalhadores. Mas faço uma reflexão e uma ressalva interpretativa do artigo 477-A, que talvez possa ser objeto de questionamentos judiciais em casos envolvendo este tema. O que diz o artigo 477-A? As dispensas motivadas, individual, plurima, coletiva, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia. No entanto, o TST, pela letra fria da lei, pela interpretação, ele não condicionava a dispensa coletiva a uma autorização prévia da entidade sindical, mas, ao menos, uma mera negociação. Então, mesmo após a reforma trabalhista, o que quer dizer o artigo 477-A? Ok, não precisa haver um acordo ou convenção coletiva, o ente sindical não precisa concordar com a dispensa coletiva para ela ser juridicamente válida. Mas será que vai prevalecer ainda a necessidade, não de autorização, mas de, pelo menos, o início e, de fato, uma negociação com esse ente sindical? Será que essa é uma interpretação válida do artigo 477-A? Me parece a mais razoável diante de tudo que já expus aqui, sobretudo dos efeitos nefastos, né, de uma dispensa coletiva. Então, a meu ver, a interpretação mais coerente, não só com o ordenamento jurídico trabalhista, mas como um todo, seria de que continua mantida a regra, o entendimento de que deve haver a negociação coletiva prévia. Não precisa se chegar a um termo, a um consentimento com a entidade sindical, isso levando em consideração a redação do artigo 477-A. Mas é mais um ponto que eu não tenho dúvida que vai chegar ao judiciário e, por isso, também, né, já expresso o meu entendimento de que a reforma trabalhista, ao contrário do que muitos pensam, não vai diminuir o número de ações na Justiça do Trabalho. Muito pelo contrário. Nós estamos vendo aqui que diversos dispositivos legais dão margem a várias interpretações. Não entro aqui nem nas questões ainda que podem, eventualmente, se chocar com os princípios que norteiam o direito do trabalho e também com os princípios constitucionais. E caminhamos já para o fim, né, do tema que me foi designado nesse seminário virtual e entramos no plano de demissão voluntária, que também era algo que era basicamente objeto de entendimentos jurisprudenciais, né, e que não havia uma regulamentação legal muito clara. E o plano de demissão voluntária ocorre quando o trabalhador resolve aderir a esse plano, que é criado pelo empregador, como modo de enxugar o número de trabalhadores do seu quadro. Por óbvio que se trata de algo facultativo, o trabalhador não tem a obrigatoriedade de aderir a planos dessa natureza, e quando ele adere a um plano de demissão voluntária, ele, sem dúvida nenhuma, o faz pelas condições que estão ali previstas. Ele recebe várias formas de incentivo, sejam salários superiores, manutenção de plano de saúde por um período significativo após a ruptura do pacto laboral, e daí por diante. E a grande discussão que há diz respeito à eficácia liberatória da adesão a esse PDV, a esse plano de demissão voluntária. Isto é, a partir do momento em que o trabalhador adere a esse plano, ele dá quitação total e irrevogável pelo seu contrato de trabalho, ou seja, ele não pode, após a adesão ao PDV, se socorrer ao Poder Judiciário, porque há um certo entendimento, ou há um entendimento, de que haveria um efeito liberatório geral quando há essa adesão ao PDV. E isso, né, foi tratado já pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que reconheceu justamente essa eficácia liberatória geral. E qual que foi essa tese prevalecente? E eu a trago aqui para confrontarmos mais uma vez o entendimento jurisprudencial e a reforma trabalhista, para avaliarmos essa reforma, pelo menos nesses pontos que trago aqui hoje, implicam em sua maioria um retrocesso ou não? Então vamos à tese prevalecente. Diz o Supremo Tribunal Federal: a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego. Até aqui, nenhuma novidade com
como eu já disse anteriormente. Prosseguimos. Caso esta condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Qual que é a regra, qual que é o entendimento, portanto, do Supremo Tribunal Federal em decisão com repercussão geral? Existe esse efeito liberatório geral, essa quitação plena. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que essa condição esteja expressa no acordo coletivo que instituiu esse plano de demissão voluntária e também nos demais instrumentos que foram ajustados, celebrados com esse empregado. Então, havia, repito e insisto, essa necessidade de previsão expressa. Vamos ver agora o que diz o 477-B, instituído pela reforma trabalhista. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual plurima ou coletiva, prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia. Até aí, nenhuma diferença do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vem o seguinte trecho. Salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. O que eu quero dizer? Antes, a regra era, para que haja a quitação geral e irrestrita do contrato de trabalho, era imperiosa a previsão no acordo coletivo e nos demais termos celebrados com os trabalhadores. Agora, não mais. Agora, a lógica se inverte. A lógica é, se não constar nada no acordo ou convenção coletiva, o efeito é de eficácia liberatória geral. O trabalhador dá quitação, mesmo isso não estando expresso no acordo ou convenção coletiva. É razoável essa previsão legislativa? Ela é harmônica com o princípio da hipossuficiência? Me parece que não. Me parece que a interpretação do Supremo Tribunal Federal era bastante mais razoável. Não entra aqui nem no mérito daqueles que defendem que a adesão ao PDV não deveria gerar nenhuma espécie de quitação. Estou partindo do pressuposto da razoabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, notamos aqui uma involução por parte do legislador. Involução, obviamente, levando em consideração a ótica do trabalhador, que é o sujeito de direito tutelado pelo direito do trabalho. Então, hoje prevalece o entendimento de que, se não houver expressamente disposição de que a adesão ao PDV não implique em quitação total do contrato de trabalho, ela se operará. Ok? E agradeço a todos, coloco à disposição essa apresentação para quem estiver interessado, e mais uma vez, muito obrigado.